Olá, bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando poderosamente em vossos corações. Amém? Essa é a manhã do dia 6 de agosto de 2022 e terminamos de dar a nossa caminhada, as nossas orações, as nossas intercessões, e fui tocado pelo Espírito de Deus para compartilhar com você essa experiência bíblica, experiência na Palavra de Deus. E quando o Espírito Santo toca o meu coração, daí eu preciso compartilhar com você. É uma necessidade do meu coração compartilhar com você, principalmente para o povo que nos acompanha e também para os membros da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, espalhada pelo Brasil e também em várias nações. O nome hoje é Jezabel. Jezabel. Qual foi a influência e a importância de Jezabel no passado, nos dias do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, que infelizmente casou-se com essa mulher, filha e adepta de Etbaal, uma mulher satânica, uma mulher diabólica, uma mulher maldita, uma mulher, como diz a Bíblia, uma prostituta, e que se opôs de uma forma violenta, mandando matar os profetas daquela época e também perseguindo o povo de Deus naquela época. Qual a importância de Jezabel? Então, queridos, esse ano nós completamos 31 anos. 31 anos debaixo de uma ordem de Deus, de orar e jejuar, não somente pela igreja, mas também orar pela nossa nação. Eu sou brasileiro? Sim, nasci no Brasil. Eu amo a minha pátria? Sim, eu amo a minha pátria. Deus é Deus das nações, é Rei das nações, porque Deus instituiu as nações. Qual a importância de nós nascermos no Brasil e sermos brasileiros, sermos a igreja brasileira do Senhor Jesus? Qual a importância nesse momento presente? Então, Deus me deu essa palavra, né? O Senhor nos deu essa palavra há exatamente 30 anos atrás. Que palavra foi essa? Palavra de conflito espiritual. Um grande conflito espiritual. Uma grande guerra espiritual. Um grande desafio. Não somente para o momento em que viveu Elias, mas também para os dias de hoje. Por quê? Os Salmos e Provérbios nos ensina revelações tremendas. E diz que aquilo que foi ontem será hoje. Diz também que a história de ontem se repete nos dias de hoje. E é verdade. A história de Abraão se repetiu em Isaac, se repetiu em Jacó. Então a tendência é a história se repetir. E é, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje. Apóstolo, o que é que nós estamos vivendo hoje? Pois bem, então, deixa-me falar mais uma vez sobre essa base bíblica tão tremenda, que é a base bíblica do grande conflito, da grande guerra espiritual, da grande guerra mundial, que na verdade decidiu o futuro das nações, a guerra entre Elias e Jezabel. A guerra entre a voz profética, a voz de Deus, a voz do Senhor e a voz dos profetas de Baal.
Quem foi que prevaleceu? Os profetas de Baal ou os Elias de Deus? Então, pare e pense. Naquela época, nós estávamos vivendo um conflito espiritual, um momento de transição, um momento em que eu precisava decidir a minha vida no ministério, a vida da minha família no ministério, se ficaria ou não em tempo integral. Essa época eu gerenciava a Sony Music e a decisão foi difícil e nós decidimos, com o acordo da minha esposa, de nós fazermos o primeiro jejum de 40 dias. E foi uma experiência muito forte, uma experiência poderosa, uma experiência vibrante, uma experiência gloriosa de muitas manifestações de sinais e da glória de Deus. E nesse jejum de 40 dias, foi o momento da história do nosso ministério que o Senhor concedeu ao Anderson Matos e ao Marcelo de Matos a música Consagração, que nós solicitamos que fosse interpretada pela Aline Barros na época. Na verdade, a música Consagração, por um mandamento desse jejum de 40 dias, pelo momento de guerra, tinha a ver com a consagração do ministério, a consagração de pastores, a consagração da igreja, era uma consagração pessoal. E nós entendemos isso, e desde aquela época até hoje, 31 anos que nós estamos nessa pegada de jejuns e orações de 40 dias, porque essa casta maldita, essa casta demoníaca, essa casta diabólica é expelida pela oração e pelo jejum. Então, houve uma mudança, foi uma chave, uma guinada, uma nova porta, uma nova estação, um novo momento glorioso que o Senhor nos deu há 30 anos atrás. E nós resolvemos obedecer essa ordem. A ordem era de estarmos nessa prática por 7 anos, mas quando o 7º ano terminou, tendo em vista tudo aquilo que Deus estava fazendo, tantas manifestações da glória de Deus, tantas canções proféticas, tantas conversões e a igreja crescendo, avançando, nós então decidimos continuar nessa pegada. Estamos até hoje. E quem sabe, se não foi para essa hora, para esse momento que o Brasil atravessa, que Deus nos impulsionou nesse jejum de 40 dias. Sabemos que muitas igrejas, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos profetas estão também jejuando e orando. Não sabemos se 40 dias, mas essa foi a ordem que Deus nos deu. E por que Deus nos deu essa ordem e nos mostrou na Bíblia os resultados dos 40 dias de jejuns feitos por Moisés? E ouvi de um pastor amigo dizer que o jejum de 40 dias é para você alcançar a patente de general. E eu achei isso muito interessante. É uma patente de autoridade, é uma patente de vigor, de poder sobre as obras das trevas. Vemos também o profeta Elias jejuando 40 dias, após aquela batalha tremenda com Jezabel. Não é verdade? Sim, é verdade. E o que foi que aconteceu depois que Elias passou nessa prática do jejum de 40 dias? Então, ele preparou a nova geração. Ele preparou o caminho para que Eliseu pudesse dar continuidade ao ministério profético. E isso é maravilhoso, isso é glorioso.
E também o nosso Senhor Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites, e ele saiu dali para um confronto poderosíssimo, um confronto com Satanás. Será que a igreja hoje, o corpo de Cristo hoje, está preparado para esse confronto contra Satanás? Porque Satanás se levanta através de vida de pessoas, através de políticos. Será que nós estamos nessa batalha hoje? O que você me diz? Estamos ou não nessa batalha contra os profetas de Baal? Deixa eu ampliar aqui a minha cola bíblica para poder compartilhar com vocês, tá bom? Você sabe que aqui é base bíblica, né? Nós nos importamos com a base bíblica. Então, vamos lá. Estávamos falando sobre Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Apóstolo, será que hoje nós estamos vivendo esse momento? Qual o momento que a igreja está vivendo hoje? A igreja está ligada? A igreja está acordada? A igreja está consciente do momento que ela está vivendo ou ela está adormecida? Bom, quero te dizer que sempre há um remanescente. O remanescente é aquele povo talvez desprezado, jogado num canto, mas que está ligado, né? Como José de Arimateia e Nicodemos. Você lembra como o Senhor os usou para tirar o corpo, conservar o corpo de Cristo lá daquela cruz? Porque o remanescente que estava ligado em Deus. Será que a igreja hoje tem um remanescente que está ligado em Deus e que sabe os passos que Deus está dando na história, e nós estamos dando os mesmos passos na história junto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? O que você me diz? Olha para o Brasil. Veja o momento que nós estamos vivendo. Um momento de transição. Um momento muito importante. Talvez o momento mais importante na história mundial, pelo Brasil ser um continente. São milhões e milhões de pessoas que são alimentadas pela nação brasileira, por nossa agricultura. Qual a importância do Brasil para as nações? Por que razão a nação brasileira tem uma igreja tão grande? São milhares e milhares de pessoas. São milhões, diria, que professam o nome do Senhor Jesus na nação brasileira. Nós temos consciência do porquê Deus permitiu tantas pessoas convertidas na nação brasileira? Sabemos da importância das orações, das intercessões, do clamor, da súplica da igreja brasileira nesse momento? Será que Jezabel, ou melhor, o espírito de Jezabel está atuando hoje? Porque naquela época, Satanás encontrou Jezabel. Jezabel era uma adoradora de demônios. Os demônios habitavam na vida de Jezabel. Era uma mulher consagrada a Jezabel. Será que hoje tem alguém consagrado a Jezabel? Será que hoje na política brasileira tem homens e mulheres consagrados a Jezabel e os espíritos, os demônios que agiam na vida de Jezabel estão agindo na vida de homens e mulheres hoje? É para você pensar. É para você ter discernimento. Vamos lá então? Ok. Jezabel casou-se com o rei Acabe, que era rei de Israel. Primeiro ponto, tem como unir luz com trevas? Tem como? A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia ensina sobre isso.
Tem como nós termos crentes em cima do muro, que estão do lado de lá, estão do lado de cá, não são frios nem quentes, são mornos. O que é que Jesus diz sobre aquele que é morno, que está em cima do muro, que não se decidiu? Pare e pense. Os demônios encontraram uma possibilidade de entrar no reino de Israel. Os demônios têm encontrado brecha para entrar no reino de Deus, em igrejas, no meio do povo de Deus. Pare e pense. Pare e pense. Porque o que nós vemos aqui foi um casamento entre o rei Acabe e Jezabel. Uma mulher prostituta, uma mulher maldita, uma mulher que recebeu uma condenação de morte terrível através do profeta Elias. E por quê? Qual era o objetivo de Jezabel se unir com o rei Acabe? Há muito tempo atrás eu ouvi uma expressão muito interessante que diz: se você não pode combater os seus inimigos, se junte a eles. Infelizmente, o rei Acabe não teve o discernimento suficiente para perceber que aquela mulher seria uma grande maldição no meio do reino. Será que hoje nós estamos vendo uma repetição da história? Pare e pense. Jezabel começou a perseguir os profetas. A perseguição dos profetas hoje, pare e pense. A perseguição contra a igreja, a perseguição contra a Bíblia, a perseguição contra os profetas, homens e mulheres de Deus, a história está se repetindo. Apóstolo, como é que nós vamos nos posicionar nesse momento em que a história está se repetindo? Já nós vamos compartilhar sobre isso. Mas o que precisa ficar bem claro, a oposição de Jezabel, que é uma oposição luciferiana contra os princípios da palavra de Deus. Tá ligado aí? Hoje, claramente, nós vemos uma oposição ferrenha contra os princípios da palavra. E a Bíblia diz que aquele que aumentar ou diminuir será réu do juízo de Deus. Jezabel é a opositora dos princípios, dos fundamentos da palavra. E ela começa a perseguir os profetas. Por quê? Os profetas são um depósito. Está vendo aqui esse copo com água? Esse copo representa o profeta. A água é a voz profética, a palavra. Jezabel quer calar a voz profética. Jezabel quer calar a voz de Deus. E ela então manda matar os profetas. Os profetas estavam com medo. Os profetas estavam escondidos. Os profetas iam para longe. Por quê? Porque Jezabel queria matar os profetas. Será que hoje está acontecendo isso? Será que nós estamos com medo de falar as verdades bíblicas? Estamos com medo de citar certos versículos da palavra? Estamos com medo de falar sobre o arco-íris, que é algo de Deus? O arco-íris é algo de Deus, é a aliança de Deus, não pertence a grupo nenhum. O arco-íris é de Deus, está registrado na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, Jezabel queria matar a voz profética, queria matar os profetas. Só que com Elias,
a coisa era diferente. Por quê? Elias era arrebatado de um lugar para o outro. Não era muito fácil pegar o Elias, porque o Espírito de Deus o levava, ele era transladado, ele estava numa cidade e ia para outra, de repente ia para outra cidade, era muito difícil, como constatou um dos amigos de Elias. Como é que eu vou dizer ao rei que você vai se apresentar para ele, se ora você está no lugar, ora você está em outro lugar? Coisa tremenda. Outra coisa que nós vemos aqui é que Jezabel estava perseguindo o povo de Deus e o povo de Deus estava medroso. O povo de Deus estava com medo, o povo de Deus estava desesperado, o povo de Deus não sabia mais o que fazer, porque há muito tempo que não haviam sinais e manifestações da glória. O povo de Deus estava em cima do muro. Será que o povo de Deus está em cima do muro hoje? Como assim, apóstolo? O profeta perguntou. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Quais dois pensamentos era esse? Servir a Baal ou servir a Deus? Por que o povo de Deus estava inclinado a servir a Baal? Por causa do medo da morte, por causa do medo de serem executados. Há medo hoje de sermos executados, há medo hoje de irmos para a prisão por falar a verdade, por declarar a verdade, por decretar a verdade. Será que a igreja hoje, os profetas de Deus estão escondidos dentro da caverna? Será que a igreja está escondida dentro da caverna com medo de passar por uma prisão? Será que a igreja está omitindo a verdade bíblica, a verdade da palavra, com medo da perseguição do espírito de Jezabel? O que você me diz? Estamos com medo ou estamos com fé? Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Nós vamos decidir adorar a Deus ou adorar a Baal e os profetas de Baal? Qual é a nossa decisão? Qual é a decisão da igreja brasileira? O que é que a igreja brasileira deve fazer nesse momento de tamanho conflito e tamanha guerra espiritual? O que você me diz? Tempo de confronto. Estamos vivendo um tempo de confronto do reino da luz com o reino das trevas. Quem é que ganha essa batalha? O reino das trevas ou o reino da luz? Quem ganha essa batalha? Se nós tivermos Elias de Deus, nós vamos ganhar essa batalha. Se nós tivermos profetas ousados, corajosos, valentes, intrépidos, nós ganharemos essa batalha. E foi exatamente o que aconteceu naquela época e que, a meu ver, precisa acontecer nos dias de hoje. Essa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula e sem ruga, precisa se levantar, cheia de autoridade, declarando, profetizando que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira. Que não há lugar para Jezabel na nossa nação brasileira. Que Jezabel precisa ser derrotada, destruída. Jezabel precisa ser morta, aniquilada, destruída, mais uma vez. Como aconteceu naquela época, quando Elias confrontou os profetas de Baal. Onde estão os profetas hoje que vão confrontar os profetas de Baal? Naquela época, Elias convocou o povo para um grande confronto no Monte Carmelo. E ele disse: se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Se Baal é Deus, servi então a Baal. Mas nós vamos para o confronto. Vamos lá no Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. O Deus que responder com fogo. O Deus que responder com fogo
Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E nós vemos aí um grande confronto. E quando Elias ora, cai fogo do céu sobre o altar. O que vendo o povo, aquele fogo cair do céu. E eu quero decretar que fogo está caindo do céu sobre a nação brasileira. Fogo está caindo do céu sobre cada igreja na nação brasileira, porque o coração de Deus se inclinou aos profetas e aos intercessores do Brasil, e o Senhor está liberando fogo, trazendo juízo àqueles que se opõem à grande obra de Deus realizada nessa nação. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que resolveu atender a nossa oração, as nossas orações. E quando caiu fogo sobre aquele altar, eles disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por onde? Por um milagre sobrenatural. E por um milagre sobrenatural que vai deixar os brasileiros de queixo caído. Os brasileiros haverão de ficar de queixo caído e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por tamanho milagre, na hora chave, na hora exata, na hora chave, na hora de Deus, o grande milagre. Os brasileiros haverão de dizer que só o Senhor é Deus, assim como aconteceu com Elias, o profeta de Deus. Jezabel será dilacerada. A maldita, prostituta, bandida Jezabel será morta, será comida pelos cães. O sangue de Jezabel se espalhará pela cidade. A morte de Jezabel já foi decretada no céu. Já está decretada sobre a nação brasileira. Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E onde tem profeta de Deus, há profeta do Senhor, há homem do Senhor, há um remanescente que clama, que chora, que intercede permanentemente. Há uma lâmpada acesa na nação brasileira. Eu diria que há várias lâmpadas acesas na nação brasileira. E é chegado o momento da igreja brasileira se posicionar e combater o bom combate, e acabar a carreira e guardar a fé. Dias de vitória espetacular. Receba essa palavra, viva essa palavra, ande nessa palavra, coma essa palavra, decrete essa palavra, profetize essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre sobre a sua vida, pois nós te abençoamos em nome de Jesus. Tchau, pessoal, até a próxima. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu like, compartilhe com o Brasil inteiro, se possível for. E se você quer me ver pregar pessoalmente, estamos aqui na rua João Machado, 161 do Irajá, aproximadamente a 300 metros da estação do metrô. Se você quiser ser um participante do YouTube, então clica lá, dê o seu like se você gostar, tá? Não clique antes, clique se você gostar, tá bom? Se inscreva no nosso canal, assim você estará nos ajudando e nos abençoando. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família
pois nós vos abençoamos em nome de Jesus. Tchau.